Fala pessoal, tudo bom? Mantendo o nosso contato direto, que a gente tem através do nosso WhatsApp, chegou a pergunta aqui do Wellington, de São Paulo, capital. Gostaria de saber um pouco mais sobre o seu projeto do homeschooling. Quais as expectativas de aprovação na Câmara e, caso aprovado, como funcionaria? Meus caros, para quem não sabe, homeschooling é educação domiciliar. É a possibilidade que os pais têm de ensinar os seus próprios filhos as matérias que eles aprenderiam na escola. Então, na verdade, o filho ele não vai para a escola. Só que existem diversas maneiras de você fiscalizar e controlar isso. No homeschooling, o que os pais mais pedem é uma certa liberdade. Por quê? Porque eles falam que dentro de casa as coisas não funcionam como se fosse na escola, em que você tem 1 hora de matemática, 1 hora de física, 1 hora de química, 1 hora de biologia. Eles às vezes estão ensinando matemática e o aluno está indo, o filho está aprendendo, eles seguem ali e tocam o dia inteiro de matemática, por exemplo. Então eles não ficam confortáveis se for uma prova bimestral ou às vezes se for até uma prova só ao final do ano. O que eles nos pedem é que eles não se furtam a fazer uma prova, mas, por exemplo, a do Enem, ou uma prova entrando numa universidade, sendo aprovado no vestibular, que aquilo valesse como atestado de que ele foi aprovado no ensino fundamental e no ensino médio. Então esse é que é o grande debate que a gente traça na casa. E além disso, existem as pessoas que são contrárias ao homeschooling por dizer que faltaria, né? O homeschooling ele peca no trato do filho, na interação dele com outras crianças. Só que eu já tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que fizeram homeschooling pelo mundo e elas sempre me afirmam a mesma coisa. Elas falam que o mais interessante do homeschooling é que elas crescem tendo oportunidades que elas não teriam na escola. Se engajar num projeto da igreja, participar de um campeonato esportivo, ir a competições de matemática, às vezes até internacional. Você pode ter isso na escola, mas fora dela, você também tem experiências dessas. E as crianças que crescem no homeschooling, elas não lidam apenas com crianças da sua idade. Elas tratam com adultos, com adolescentes, com as mais variadas idades. Então pode ser uma coisa saudável. E tanto é um projeto de sucesso que todos os países que são referência mundial em educação, eles aprovam o homeschooling. Pensa num aí, Japão aprova, Estados Unidos aprova, diversos da Europa aprovam, mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, vários pais que devido à sua profissão ou seu modo de vida, que acabam não levando seus filhos à escola, acabam fazendo homeschooling. E o que ocorre com eles? Eles são processados. Os casos não são milhões, mas são milhares e é uma dor de cabeça, porque há o risco deles serem condenados por abandono intelectual. E as decisões judiciais, existem algumas muito esdrúxulas, em que as crianças às vezes passam no Enem, passam no vestibular, e uma delas o juiz chegou até a condenar os pais por terem transformado os seus filhos em autodidata. Então repare, crianças prodígio conseguiram uma vaga na universidade, muito bem colocadas, fizeram a prova que o juiz mandou que elas fizessem, foram aprovadas e ainda assim o juiz condena os pais das crianças. Então, no meu ver, é um total absurdo, é uma contramão daquilo do natural, do que o mundo inteiro tem aplicado nos casos de sucesso. Eu tenho um projeto nesse sentido, o deputado Lincoln Portela, de Minas Gerais, também tem um projeto nesse sentido, e hoje em dia, esses projetos encontram-se sob a relatoria da deputada professora Dorinha. Ele ainda está na Comissão de Educação. Ele é muito debatido, às vezes vem pauta, às vezes volta, mas a verdade é que eu não nutro muitas esperanças de que a gente consiga aprovar ele ainda esse ano, porque ano eleitoral, há uma dificuldade em você colocar um quórum na casa, enfim. Mas, certamente, eu vou seguir na batalha e cada vez mais esclarecendo as pessoas sobre o que é o homeschooling, até porque, se vocês acompanham aí a família Schurman e diversos outros que dão a volta ao mundo, tem gente do canal Off que eu sei que faz isso com os filhos, aplica o homeschooling a eles, e não cresce uma criança burra não, pelo contrário, cresce uma criança inteligente e pensando até fora da caixinha. E só para complementar, o homeschooling, ele acaba por fazer o quê? Os pais potencializam
aquele dom, aquela virtude que a criança tem. Então, se for voltada para a matemática, ele pode explorar muito mais o lado de exatas e aquela criança se desenvolver voltada para essa área. Se ela tiver uma afinidade maior com os esportes, ela pode crescer visando a área da educação física. Se for para com línguas, com idiomas, português, biologia, enfim, a área que naturalmente a criança se interessa, ela vai se potencializar, ela vai se aprofundar ainda mais naquela área. E isso daí vai de convergência ao que os sistemas de ensino novos buscam. Exatamente, dar uma cultura geral e o aprofundamento em uma área específica. Até porque se você for querer ser um advogado, você não vai precisar saber tantas coisas sobre matemática e vice-versa. E é assim que a banda toca e é assim que o ser humano tem evoluído na questão educacional. Beleza? Um abraço, pessoal. Obrigado pela pergunta aí, Wellington. A oportunidade para esclarecer a vocês o que é a educação domiciliar, o homeschooling. E procura aí no YouTube que eu tenho outros vídeos com relação ao homeschooling também. Um abraço, fica com Deus.